Nesta videoaula estaremos falando sobre as entradas e saídas digitais que controlam os inversores de frequência. Nós temos o inversor de frequência com a sua parte de potência para controlar torque e velocidade e interagimos com isto, com o controle através de entradas e saídas digitais e também sistemas de rede. Então o comando de controle pode ser feito através de entradas digitais, saídas digitais, entradas e saídas analógicas e também através de sistemas em rede. Vamos então nos dedicar às entradas digitais e saídas digitais nesta aula. Nas entradas digitais, nós vamos retomar o que aprendemos sobre transistores. O transistor atuando como uma chave no sistema digital. Liga e desliga, on-off. Temos transistores FETs, MOSFETs e bipolar. Vamos nos deter nos transistores bipolar para esta explicação, mas funciona para todos eles, como chave. Então, um circuito simples de transistor NPN. Temos um resistor colocado na base para limitar a corrente na base e a carga é colocada diretamente no coletor. E quando é acionado, a tensão VCE cai a zero, praticamente a zero. É como se nós colocássemos o terra sobre a carga. Então de um lado tem o sinal positivo e do outro lado vamos ter o sinal negativo alimentando a carga. Já no transistor no PNP, vemos que a carga está ligada ao terminal negativo e o sinal positivo está no terra. Da mesma forma, temos um resistor na base para limitar a corrente da base e quando chega-se um sinal na base, a tensão VCE cai a zero e aí nós temos o sinal positivo indo para a carga. Em termos de correntes convencionais, no circuito do NPN, nós temos a corrente saindo do terminal positivo, no VCC, a corrente de coletor, ela se divide entre corrente de base e corrente de emissor. Já no transistor de circuito PNP, a corrente sai do terminal do emissor, através do terra, e se divide entre a base e o coletor. Mas isso para correntes convencionais. Para correntes reais, que é a corrente de elétron, todos os sentidos são contrários. Vamos fazer uma análise de uma reta de carga de um circuito de transistor. Então temos aqui um transistor NPN com duas fontes, uma fonte alimentando a carga através do coletor e outra fonte alimentando a base com o resistor de base limitando, e ambos estão conectados juntos pelos seus negativos. E aí nós temos uma reta de carga. Nesse caso temos de um lado a corrente IC, na reta IC de corrente, VCC sobre RC. É um ponto em que acontecerá quando a chave for fechada, ou seja, quando o transistor for ativado. Quando o transistor está aberto, o VCE é máximo e a corrente IC é zero. Então temos aqui a presença do on-off através de um transistor. Todos os circuitos eletrônicos e placas industriais que precisam estar ligados no sistema industrial e precisam mandar entradas, sinais de entrada para o seu circuito, usam-se de sistemas acopladores ou de sistemas isolados. Isso é feito como uma garantia de isolação entre os sinais externos para que não entrem, contaminem ou criem qualquer erro ou mesmo danifiquem os componentes mais sensíveis do sistema de controle. Vemos isso em inversores, em PLCs e microcontroladores de forma gerais aplicados na indústria. E podemos observar que quando a corrente entra para um lado, apenas um fotodiodo vai ser acionado e aciona o fototransistor. Se a corrente for pelo outro lado, o outro fotodiodo será acionado, causando o mesmo efeito. Esta técnica, esse procedimento, é largamente utilizado nos inversores de frequência. Praticamente todos os inversores de mercado utilizam-se desse artifício. Então podemos observar aqui no esquema mais direto de uma entrada de inversor de frequência. Colocamos ainda um resistor limitador para a garantia de valores mínimos de corrente, com vistas a evitar danificar os fotodiodos. E observamos que temos uma fonte interna no inversor, de forma que podemos chavear ela para 24 volts ou para 0 volts. Isso no sinal comum. O modo SYNC, que é o modo em que o zero é comum a todas as entradas, nós temos um sistema NPN. O positivo aciona a entrada e o zero é o comum. No outro esquema mostramos um transistor PNP acionando a entrada e colocamos agora uma fonte externa. Então o sinal negativo vai acionar e no comum também aqui nós vamos ter não mais o zero, mas sim o positivo. Observe que nessa configuração podemos trabalhar com uma fonte externa que vai ficar em paralelo com a fonte do próprio inversor de frequência. Colocamos também um diodo em alguns casos para evitar que a corrente circule no sentido contrário em direção à fonte. E agora, vamos corrigir aqui o desenho, o referencial não é mais o referencial negativo, tá? Mas é o mesmo referencial de fonte e o comum é o positivo. De forma que acionamos com um pulso negativo e o comum é positivo. Esse aqui então é chamado de modo source.
Outra coisa importante quando estivermos trabalhando com qualquer elemento eletrônico, no chão de fábrica, principalmente com inversores, é usarmos cabos blindados para evitar problemas de interferência eletromagnética. Aterramos a blindagem do lado do inversor para a garantia de perfeito funcionamento do sistema de comando. Passemos então agora à descrição das saídas digitais. As saídas digitais podem ser comandadas a transistores ou a relés. No caso de transistor, sempre colocamos um diodo em sentido contrário, em antiparalelo, um diodo chamado de freewheel. Esse diodo está aí para garantir que a energia armazenada na bobina, quando acionarmos uma bobina de um relé através de uma saída digital, ela não retorne para o inversor. É uma aplicação baseada na lei de Lenz. Então, durante a abertura, pode ter uma alta tensão devido a essa energia armazenada. Uma outra forma de utilizar uma saída digital são as saídas digitais com relés, com contatos secos. Em muitos casos, esses relés são relés de 3 pontos, sendo um ponto comum, o outro ponto é um ponto NC, ou normalmente fechado, normally closed, e o outro ponto é um NO, ou normalmente aberto, normally open. A escolha de utilizar a saída digital num relé ou num transistor depende basicamente da quantidade de corrente que vai ser manobrada e da velocidade de manobra. Um transistor transporta correntes baixas, mas tem uma alta velocidade de chaveamento, altas frequências. Já um relé tem uma velocidade mais baixa de chaveamento, mas em compensação consegue abrir e fechar grandes cargas de corrente. Para finalizar, vamos ver um sistema de comando a 3 fios, de modo que nós temos o sistema de acionar, o sistema de parar e o sentido. Em relação a um ponto comum, utilizamos para isso 3 chaves, uma chave liga, uma chave desliga e uma chave que vai dar o sentido, dependendo se ela estiver aberta ou fechada. Isso é muito comum em aplicações de inversores de frequência, e todas as entradas funcionam de modo programado.